Olá, boa tarde a todos. Vamos ver se o nosso convidado já está por perto, já está aqui conosco. Ainda não. Olá, boa tarde. Vejo que temos amigos já entrando. Nosso convidado, Eduardo José da Fonseca Costa, não entrou ainda, mas deve estar entrando agora em seguidinha. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele chega para que eu o coloque aqui na tela conosco. Aí está ele. Conectando ele. E aí, como é que você está, meu querido? Tudo bem? Tudo Boa tarde. Graças a Deus. Me ouve e me vê bem ou não? Muito bem. Prazer em te ter aqui conosco. Prazer para mim meu. uma satisfação te encontrar aqui nesse evento do escritório. Eu vou, Eduardo, fazer uma rápida fala a respeito do nosso evento, né? Para o pessoal que está entrando aí e vai nos acompanhar. E te apresento, e aí nós vamos ter, creio eu, um bate-papo bem interessante. Te agradeço desde logo pela presença, dou um olá para todo mundo que está entrando conosco. Como sabem, creio, esse nosso encontro de hoje ele é parte de uma série do escritório Andrade Maia Advogados, chamada 30 Minutos de Processo Civil. Eu sou o Fábio Cardoso Machado, sou sócio do escritório. Nossa ideia é ter periodicamente, né, a cada semana ou a cada 15 dias, um bate-papo sobre algum assunto de processo que possa ser de interesse geral, né, tanto dos estudiosos do processo, quanto também daqueles que atuam no foro, juízes, advogados. Hoje o assunto vai ser tratado com um juiz, mas com um viés, digamos assim, que foi pensado, né, para atrair o interesse dos advogados, porque afinal é sempre bom para nós advogados ouvirmos o que os juízes têm a dizer, né? E o Eduardo é um juiz que tem ideias que, do meu ponto de vista, enquanto advogado, são bastante interessantes, e acho que vai ser bem bacana ele estar compartilhando conosco, né? Esse projeto dos 30 minutos de processo civil, preciso dizer, foi idealizado pelos meus colegas Fabrício Cosati e Otávio Mota. Eu agradeço a eles a oportunidade de estar nesse espaço hoje, esse grande processualista e amigo querido que é o Eduardo José da Fonseca Costa. Então, como eu disse, eu vou rapidamente apresentá-lo para nós aproveitarmos bem o tempo que temos. O Eduardo José da Fonseca Costa é juiz federal no estado de São Paulo, é especialista, mestre, doutor pela PUC de São Paulo, pós-doutor pela Unicinos, foi presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, é membro dos institutos brasileiro, ibero-americano de direito processual, enfim, é um processualista conhecido, e eu me arriscaria a dizer que é um dos processualistas de maior gabarito que nós temos hoje no Brasil, né? O Eduardo ele tem se ocupado de alguns temas muito interessantes, tem tratado de uma maneira, a meu ver, até inédita, das relações entre processo e política. O Eduardo também tem tratado de uma forma muito diferente da habitual do problema da imparcialidade do juiz, e tem tratado desse tema de uma forma que não é nada usual, ainda mais para um juiz. Tem um livro interessantíssimo sobre isso, chamado Levando a Imparcialidade a Sério. É um livro publicado em 2018 pela Juspodium.
o subtítulo é interessante, chama a atenção, se diz assim, proposta de um modelo interseccional entre direito processual, economia e psicologia. E o tema do qual nós vamos tratar hoje, que é colaboração do processo, conecta, a meu ver, diretamente com esse tema da imparcialidade, ainda mais a partir da leitura que faz o Eduardo desse princípio da imparcialidade. E o Eduardo, eu sei, porque li já escritos importantes dele a respeito do assunto, defende que a advocacia é um mecanismo de garantia das partes, né? É uma instituição de garantia contra abuso de poder, contra eventuais desvios e abuso de poder por parte dos juízes. Eu creio que quem não conhece ainda o pensamento do Eduardo vai se surpreender de ver um juiz dizendo o que ele diz, porque não é realmente comum ver, né? Então, Eduardo, um prazer grande te ter aqui, né? Queria rapidamente te ouvir a respeito do tema em geral. Quero te fazer umas poucas perguntas, 2 ou 3, porque eu sei que tu tens um universo de interesse grande e trata sempre com muita profundidade dos assuntos relativos ao processo civil. Então, a minha ideia é me limitar aqui a umas 2 ou 3 perguntas e te deixar explorar esses temas a respeito. Então, a gente vai falar da colaboração no processo civil e de alguns cuidados, até eu diria, que os advogados passam a ter nesse modelo de processo. E podemos até começar, Eduardo, me parece, falando sobre o modelo em si, né? Eu sei que tu és um crítico dessa ideia de que o Brasil assimilou um modelo cooperativo de processo, né? E ainda que o CPC, de fato, dê indicativos nesse sentido, de que nós assimilamos um modelo cooperativo de processo, eu sei que tu tens ideias que são no mínimo restritivas quanto a esse modelo, ou quanto à existência, ou pelo menos a aplicabilidade desse princípio, né? Então, eu te dou as boas-vindas pelo escritório, em meu nome, dando novamente as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, vejo que tem bastante gente entrando, e começaria, Eduardo, te perguntando, né, se de fato o nosso sistema assimila esse chamado modelo cooperativo do processo, como grande parte da doutrina sustenta, né? E quais seriam, se assimila, né, os cuidados, quais seriam os cuidados que nós deveríamos ter com essa assimilação, de forma a que o processo cumpra outros fins importantes, como, por exemplo, o fim de garantir as partes, né? Eu sei que tu tens uma compreensão garantista do processo, num sentido muito próprio. Então, como é que o modelo cooperativo, se é que existe, deveria ser assimilado, ou com que cuidados ele deveria ser assimilado, de forma a que o processo não deixe de servir como um mecanismo de garantia dos direitos e das liberdades das partes. Bem, muito obrigado, Fábio, pela apresentação tão generosa. Só advertir, hoje começam as minhas férias e a molecada veio de mudança para cá. Minha casa tá cheia de crianças, só que eu fiz umas chantagens, estão todo mundo encostadinho num canto, falou, se fizer barulho, não vai ganhar sorvete, não vai ganhar chocolate à noite. Se vocês ouvirem alguns ruídos infantis, não se assustem, é meu filho e a patota dele. Vamos lá. Para poder responder a tua pergunta, eu vou fazer um discurso histórico bem rapidinho da cooperação, e é importante fazê-lo porque, em geral, os cooperativistas não o fazem. E entendendo a evolução político-institucional da cooperação, a gente entende de onde ela vem, o que ela é e para onde ela vai. É preciso lembrar que o princípio da cooperação processual, tal como nós conhecemos hoje, ele é, em verdade, um corolário de um outro princípio ou de um outro instituto, que é a boa-fé objetiva, que é desenvolvido originariamente pelos juristas centro-esquerdistas de inspiração social-democrata
da Alemanha de Weimar. É mais ou menos nos idos dos 800, 1870, 1875, que os partidos socialistas alemães vão se dando conta de que não conseguiam uma atratividade eleitoral melhor, porque, como eram marxistas, a ideia de uma prática revolucionária, e não se faz revolução com beijo e abraço, né, assustava. Então, um revisionismo interno nos próprios estatutos partidários levaram, por razões práticas, a social-democracia não nasceu de uma ideologia concebida em gabinete por um intelectual. Ela foi uma estratégia parlamentar dos partidos para ganharem uma maior atratividade eleitoral. Então ela surge, e surge com uma série de problemas, porque ela não surge dentro de uma organicidade de pensamento, ela vai se adaptando aos poucos. De modo, ela é fruto de um revisionismo, de um reformismo, de um socialismo concebido em termos clássicos. E uma das ideias, não dá aqui para falar horas sobre social-democracia e suas origens históricas, mas uma ideia fundamental é a ideia de que não era necessário, ou melhor, não era preciso nem eliminar a ideia de Estado e nem eliminar a ideia de uma economia de mercado, portanto, de um capitalismo. Vivia um Estado com problemas, um Estado burocrático de tipo clientelista e patrimonialista, um capitalismo desregrado, desregulado, um capitalismo cuja economia de mercado funcionava bem como um bom mecanismo de circulação de riqueza, mas como um péssimo distribuidor de renda. Então se tratava de reformar a um e a outro. E no que diz respeito ao capitalismo, a ideia foi, essa expressão é própria deles, foi a ideia de humanizar o capitalismo. E aí vem um aporte muito forte do criticismo, do racionalismo iluminista, da Aufklärung alemã. Kant é um autor que começa a ser muito lido pelos socialistas, no intuito de promover uma doutrina de humanização das relações econômicas. E, de outro lado, o humanismo cristão, católico, fortíssimo, que depois veio redundar na chamada teologia da libertação na América Latina. Essas forças, portanto, tentam controlar ou tentam moralizar o capitalismo, tentam mergulhar o capitalismo num tecido social mais íntegro, relacioná-lo com a política, com a moral, enfim, e com outros processos de adaptação social. E é interessante porque a gente sabe que as duas grandes ferramentas jurídicas de um capitalismo clássico são basicamente duas. É a propriedade e o contrato. Então, os juristas civilistas de Weimar, com essa inspiração num socialismo ético, começam a revisar a figura do contrato e, no intuito de moralizá-lo e de humanizá-lo, desenvolve a teoria da boa-fé objetiva, que tem, a partir da sua incidência, vários deveres laterais, o dever de cuidado, o dever de proteção, o dever de informação e o dever de cooperação. Ora, não bastou que os processualistas de Weimar também olhassem aquilo com carinho e dissessem: essa teoria pode ser transplantada para o processo, porque também preciso humanizar e moralizar a relação processual, já que ela não raro se perde nesses contraditórios e nesses debates febris de uma cultura adversarialista e duelista. E foi o que fizeram. Mas fizeram com cuidado, porque uma coisa é você ter a boa-fé objetiva numa relação obrigacional. É uma relação de direito privado entre dois polos de interesse. Quando você transplanta isso para o processo, a coisa complica, porque é uma relação de direito público, né? É uma relação no âmbito da qual o Estado presta a tutela jurisdicional, que, como todo mundo sabe, e se não sabe, deveria saber, é parcela de soberania do Estado, né? Então, é uma relação publicística, e uma relação publicística de 3 polos, não de 2. Então, os alemães tiveram cuidado de dizer o seguinte: olha, não dá para transplantar ipsis literis. Precisamos transplantar com cuidado. É preciso transplantar tendo o cuidado de se saber que, num ambiente deste tipo, o que não está permitido é proibido. E, portanto, é necessária a interposição legislativa.
é, esses deveres todos laterais, dentre eles a cooperação, tenham previsão expressa em lei. Ou seja, não é possível aplicar diretamente esses corolários, como a cooperação, sem que haja uma interface pelo legislador. E assim, a teoria da cooperação se consagrou na Europa Ocidental. Em Portugal, a mesma coisa. Quando a gente estuda a doutrina portuguesa, a gente se dá conta de que também lá não se fala propriamente num modelo cooperativo. Se fala num princípio da cooperação. Esse princípio tem a sua normatividade questionada. Fora do Brasil, a doutrina da normatividade dos princípios tem os seus temperamentos. E eles entendem o óbvio, por exemplo, em Portugal. Entendem que só há cooperação dentro de regras legais, expressas e claras, com hipótese de incidência e consequência jurídica bem definidas. Então, nesse sentido, você tem um princípio da cooperação, mas não tem propriamente um modelo. A ideia de modelo surge quando um brasileiro vai à Universidade de Lisboa fazer estágio pós-doutoral com a Paula Costa e Silva, esse processualista é o professor Fred Didier Júnior, e reconhecendo que a teoria de que a cooperação pode ser aplicada diretamente aos casos como um princípio é minoritaríssima, defende o contrário, invocando basicamente a doutrina do professor Humberto Ávila, sustenta que os princípios têm aplicabilidade per saltum, aplicabilidade direta, imediata, sem a necessária intermediação de regras. E ele defende o que com isso, então? Para além daqueles deveres de cooperação típicos, com hipótese de incidência e consequência jurídica bem definidas, previstos em regras legais, expressas e claras, pode o juiz criar, a pretexto de aplicar diretamente a cooperação, pode criar deveres de cooperação atípicos. Não é? Deveres que não estão previstos em regras, deveres que vão regular a relação do juiz com o autor, do autor com o juiz, do juiz com o réu, do réu com o juiz, do autor com o réu e do réu com o autor. Né? Então, o juiz vai ter este poder paralegislativo, discricionário e um tanto tecnocrático, bem ao gosto social-democrata. Né? O juiz é visto como o cérebro do processo. Esse juiz é quem vai criar um bloco misto, heterogêneo, de deveres típicos estabelecidos em lei e deveres atípicos por ele próprio plasmados. Não é? Então, o juiz vai, por exemplo, definir quem vai cooperar com quem. Quando vai se dar a cooperação, em que fase do processo. O que é cooperação nessa circunstância específica e qual é o objeto dela. Né? E ainda vai definir o seguinte, quem não coopera sofre qual sanção e quem coopera obtém qual premiação. Então, perceba que não é pouco poder, né? Ao fim e ao cabo, o que a chamada aplicação direta do princípio da cooperação, que é a espinha dorsal da ideia de um modelo de cooperação, o que ela faz, ao fim e ao cabo, por via oblíqua, é conceder ao juiz uma competência quase, se não legislativa, né? Uma maneira oblíqua de permitir que o juiz crie regras e regras de cooperação implícitas. Porque não existe, a bem da verdade, aplicação direta de princípio. E me perdoe os que pensem em sentido contrário. Porque quando você aplica um princípio, num caso, você tem que fazer 2 juízos consecutivos. O primeiro deles é saber se o caso se encaixa nesse conteúdo programático do princípio. Você faz um juízo de subsunção. E o segundo juízo consecutivo é um juízo de estatuição. Você precisa extrair uma consequência jurídica em decorrência dessa aplicação. Ora, quando você fala em subsunção e em consequência jurídica, você fala em regra. Então, na verdade, não existe aplicação direta de princípio, a tal da aplicação per saltum. Na verdade, o que há é que o juiz, quando aplica isso diretamente, ele cria inconfessadamente o que eu chamo de criptonorma. Uma norma implícita, escondida, inconfessa. E é esta regra que ele cria implicitamente que ele aplica. E regra, a gente sabe, tem os elementos, né?
Tem o elemento subjetivo, quem coopera com quem, como eu falei. O elemento material, o que é cooperar nesse caso? É ajudar? É dar um toque? É complementar o que não foi feito? Enfim. Então, basicamente o que define o modelo de cooperação é isso. É esse poder sobre-humano que o juiz recebe, sempre travestido com a teoria da aplicação direta, que, repito, não existe. E é esse juiz que vai definir, por exemplo, olha, ele pode dizer o seguinte, se todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para a obtenção em tempo razoável de uma decisão efetiva e justa, né? Porque você não sabe o que é decisão justa, né? Porque esse modelo também não oferece uma teoria adjecta da justiça, né? Ele propugna a justiça, mas não vem acoplado à teoria um modelo do que é o justo. Então, esse juiz, por exemplo, vou dizer, olha, eu sou sujeito do processo e eu acho que posso cooperar auxiliando, por exemplo, o autor a litigar de uma maneira mais consistente. Há vários autores que defendem isso, dizendo, olha, isso aqui é um dever atípico, o CPC não prevê isso, mas o modelo de cooperação que me permite aplicar diretamente este princípio me permite, como juiz, definir uma relação cooperativa entre mim e o autor. Leio a petição inicial, vejo que ela tem vários defeitos. Ele não formulou pedidos que poderia ter formulado e que estão vinculados à causa de pedir. Ou então, ele, porque se esqueceu, eu vou dar um toque, eu vou dar um nudge para ele. Ou eu percebo que o autor poderia obter uma tutela antecipada. Eu percebo que o direito é verossimilhante. A mim me parece que há aí, circundando a sua esfera jurídica, um risco de dano irreparável, mas ele não formulou o pedido expressamente, então eu vou dar uma dica. Autor, o que você acha de formular o pedido? Essas manifestações de auxílio que aqui e ali vão perigosamente flertando com quebras de imparcialidade. O problema do modelo cooperativo é que a questão da imparcialidade para eles não é um problema. Ou se é um problema não tematizado. Não é? Por quê? E a razão é muito simples de se entender. Eles defendem que o processo é uma comunidade dialogal de trabalho, em que todos os sujeitos envolvidos acabam renunciando, em maior ou menor grau, às suas estratégias manipulatórias, às suas razões instrumentais. E todos eles, de uma maneira comunitária, colaborativa, aí mudam, né? Ou é colaboração, ou é cooperação, é comparticipação. Eles vão numa comunidade de trabalho colaborando entre si para a obtenção em tempo razoável dessa decisão efetiva e justa. Qual é o problema? O problema é que para a cooperação não existe uma divisão rígida de tarefas entre juiz e autor e réu. Então, por exemplo, como diz o professor Mitidiero, né? As partes e o juiz são simétricos no debate, mas assimétricos na decisão. O que ele quer dizer com isso? Está querendo dizer o seguinte: juiz faz tudo que parte faz e parte faz tudo que juiz faz, menos decidir. Aí só o juiz decide, não é? Então, por exemplo, tudo quanto diga respeito e interesse ao processo, fundamentos, fatos, pedidos e provas podem ser aportados pelo juiz como se ele fosse parte, né? A magia é fazer o seguinte, olha, o juiz entreveu um fundamento que não foi invocado, um fundamento muito bom de defesa, que a defesa não invocou. Ele pode aportar ao objeto do processo. Ou um fato que ninguém alegou, mas é relevante para o deslinde da questão. Ele pode aportar tudo de ofício. Ou então a parte formulou mal ou não formulou um pedido que naturalmente decorreria da causa de pedir. Não tem problema. Ele pode aportar desde que ao final ele sempre permita que as partes se manifestem sobre o que elas acham deste aporte que ele de ofício faz ao objeto do processo, né? E por que isso o que acontece então? Veja, o juiz não tem mais a preocupação de eventualmente trazer para o processo algo que beneficie uma parte em detrimento da outra. Fala, olha, está aqui um fundamento que a defesa não invocou, um fundamento que eliminaria por completo a demanda. Sei lá, uma exceção de direito material peremptória. O réu não alegou. O juiz alega, fala, não,
eu vou inserir de ofício isso no objeto do processo, colaborando para o bom deslinde da causa. E pouco se importando se isso vai beneficiar um réu bem representado por advogado, e que simplesmente decidiu não invocar aquilo e se dá conta de que não invocou. Então, essa preocupação com imparcialidade é de sua menos importância. Por quê? Porque eles não têm essa ideia de que o juiz faça isso para beneficiar A ou B, ainda que acabe fazendo por via reflexa. Então, é quase que um juiz parcial. É parcial porque ele atua como parte. E partes cândidas, né, que vão colaborar entre si. Então, é quase partes imparciais. Tanto que tem um professor famoso na Argentina que brinca que o modelo cooperativo é um modelo de processo de Alice no País das Maravilhas. Porque é um modelo que as partes são quase imparciais e o juiz é parcial, né? Então, veja que é um processo nonsense. E sempre um processo, repito, que é inspirado numa ideologia política de centro-esquerda, social-democrata, e que na Alemanha é confessadamente feita assim. Em Portugal, por exemplo, tem um autor, o grande pai da cooperação em Portugal, que é o Miguel Teixeira de Sousa, na sua obra sobre o tema, diz claramente, olha, o modelo cooperativo é um modelo de ativismo, em português, né? Ativismo judiciário. E ele fala ativismo judiciário não autoritário de inspiração democrático-social. Ele não usa o social-democrático, ele usa o democrático-social. Então, até em Portugal se reconhece a conotação ideológica do modelo. Aliás, não há modelo de processo, Fábio, que não tenha conotação ideológica. As pessoas entendem que o processo está previsto com dois adjetivos, né? Um substantivo ou processo. Então, ele é o núcleo duro do objeto de um direito fundamental de primeira dimensão. Né? Está lá no inciso 54 do artigo 5º. Qual é o direito fundamental de primeira dimensão do cidadão, do jurisdicionado? Tem direito a um processo. Ou seja, se é objeto de um direito fundamental de primeira dimensão, é um direito de defesa contra o Estado. É uma esfera de proteção do cidadão contra eventuais desvios e excessos do poder jurisdicional. Então, o processo em si é garantia de liberdade, não é? Então, a questão é saber o seguinte: qual é a ideologia plasmada na Constituição? Sob que ideologia positivada a Constituição trata do processo? Porque a ideologia do intérprete pouco importa. É um esforço hercúleo se conter suas preferências ideológicas. Mas a questão é saber o seguinte: a gente interpreta seriamente o texto constitucional quando a gente se curva às opções políticas fundamentais feitas pelo poder constituinte chamado originário. Né? Então, a minha ideologia pouco importa. E em matéria de processo, com a devida vênia, gostemos ou não, a ideologia que foi positivada em matéria de processo é uma ideologia de inspiração liberal, ou pelo menos liberal conservadora. Né? Ou seja, o processo é trilho que protege o autor e o réu, protege os dois, tanto o autor quanto o réu, de eventuais arbítrios do juiz. É aquilo que os alemães chamam de Abwehrrecht, né? O processo é direito de defesa, de resistência contra os arbítrios estatais. E não sem razão, o processo, com os adjetivos devido e legal, estão lá previstos no inciso 54, justamente do artigo 5º, que é o rol de direitos e garantias individuais. E veja que interessante, Fábio, só para fechar esse bloco, é devido ao processo legal. Legal na Constituição é adjetivo de lei. Então, não é o devido processo portarial, não é o devido processo resolucional, não é o devido processo da ordem de serviço, não é o devido processo regimental, que é outro absurdo, que é resquício, luso medieval, que nós, infelizmente, herdamos e não logramos nos desvencilhar. E não é devido... O legal aqui não é bacana, joinha, supimpa, camarada. É devido processo da lei, não é devido processo do juiz. Por isso que juiz não é devido processo judiciocêntrico. É por isso que o juiz não plasma dever ou qualquer outra situação jurídica passiva para quem quer que seja. Então, isso só mostra para mim a inconstitucionalidade de um modelo como esse. Não de um princípio que só se concretiza discretamente aqui e ali em regras legais expressas pontuais. Né? Porque se chamar uma leitura forte do contraditório de cooperação é cooperação, tá bom, então eu sou cooperativista.
Se dizer, fazer cooperação é evitar decisão surpresa, que não precisa desse nome, cooperação, já se fazia uma leitura forte do contraditório antes disso. Se isso é ser cooperativista, eu também sou. Se ser cooperativista é fundamentar a sentença com base no parágrafo 1º do artigo 4, é o 489, né, lá das regras de fundamentação, então eu também sou. Não precisa de cooperativismo para isso, é uma superafetação teórica. O problema é quando você começa a inventar deveres de auxílio para o juiz. Isso flerta com quebra de imparcialidade. Então, aqui é o problema. Então, desde que haja regras discretas em quantidades pontuais que não descaracterizem a esfera de liberdade que o processo é para o cidadão em juízo, ok. Daí você desfigurar um modelo liberal em que o processo é institucionalizado como uma esfera de proteção para as partes, aí você começa já a descambar para estados processuais de inconstitucionalidade. Eduardo, eu vejo então que você não nega que possa haver certas exigências de cooperação ou que o CPC assimile certas exigências de cooperação na forma de regras que estabeleçam claramente quais são os deveres das partes e do juiz e quais são, especificamente, também os ônus a que as partes estão sujeitas, de modo que elas tenham certa segurança acerca de como se mover no processo para não serem surpreendidas. Né? Exatamente. O que você rejeita, me parece, é que haja um modelo cooperativo de tal forma que se possa tirar do artigo 6º do CPC, que diz que as partes e o juiz devem cooperar, né, a ponto de tirar desse artigo 6º deveres atípicos, né, e a ponto de se admitir que a partir deste artigo 6º o juiz saia, como você diz, do trilho processual, né, porque pelo que eu compreendo da sua fala, o grande problema é que o processo deixe de oferecer às partes certas garantias que ele deveria oferecer, pelo fato do juiz sentir-se a partir desse modelo e de uma possibilidade de aplicação, digamos assim, direta desse princípio, de forma a agir de todas as formas ou da forma como melhor lhe pareça. Né? Agora, não são todos os doutrinadores que defendem esse modelo de processo que sustentam, digamos assim, que o juiz possa fazer isso. Né? Então, a grande pergunta é, na minha visão, se existe a possibilidade de uma certa assimilação na prática desse princípio que não gere para as partes todos esses perigos. Que não coloque as partes diante desse risco de serem todo tempo surpreendidas. Até porque uma das exigências que, segundo a doutrina que defende esse modelo, decorre dele, é a de que as partes não sejam surpreendidas. Mas aí você traz o problema da imparcialidade. Né? E o problema da imparcialidade é um problema demasiado complexo, porque é um problema que traz também para a nossa discussão aqui toda a problemática dos viéses cognitivos. Eu sei que você explora muito isso. Né? Uhum. O juiz que, me parece esse é o ponto, o juiz que auxilia a parte, ainda que tenha a percepção de com isso não comprometer a sua imparcialidade, acaba por comprometê-la, digamos, inadvertidamente. E se isso é assim, a minha pergunta, como advogado, e ouvido aqui por advogados, eu estou vendo ali sócios, colegas, enfim, né, de escritório, inclusive, muitos advogados nos assistindo, que cuidados o advogado tem que ter? Né? Veja, de maneira a, pelo menos, mitigar os riscos. Né? Eu vou te dizer uma coisa, Fábio, interessante. Você sabe que a gente está falando muito em teoria, mas eu não tenho muita preocupação com a ideia de cooperação. Eu vou te dizer por que eu não tenho. Porque ela, na minha modo de ver, ela tenta contra a estrutura da realidade. Tem um advogado gaúcho, amigo meu, chamado William Galli Dietrich,
fez mestrado com o Lênio lá na Unicinos, e vai publicar agora um artigo. Ele fez uma pesquisa no TJ do Rio Grande do Sul para entender como é que as câmaras estão aplicando o princípio da cooperação. E ele encontrou muita... quando você digita a cooperação e os nomes dos deveres que estão envolvidos nela, ele achou muito acórdão. E qual foi a surpresa dele? Ele vai publicar, tá para sair por esses dias. Tudo que era chamado de cooperação era o que já se fazia desde sempre. Né? Quer dizer, usava-se a palavra cooperação para fazer coisas que já existiam antes do CPC de 73. Então, você só trocou o nome. Em vez de você falar em contraditório, você fala em contraditório cooperativizado. Ou seja, o relator, acho que leu algum livro, gostou da expressão e usou lá a força, meio sem contexto, sai na pesquisa, mas a solução não perpassa por nenhuma novidade que esse modelo traga. Não é? E geralmente é um relator só. 70% dos acordos é de um único gabinete, de um único relator. Por quê? Porque as partes não cooperam de boa vontade. Né? A gente sabe que o processo não é um ambiente assim... É um ambiente de disputa, de adversário, não é um duelismo esportivo, mas é um ambiente de contenda. Né? E quanto mais há dinheiro envolvido, quanto mais os interesses são acirrados, menos capacidade natural, russoniana de colaborar as partes têm. Então, ao fim e ao cabo, é um modelo que, no meu modo de entender, ele não tem senso prático e ele é descolado da realidade. O problema deste modelo é quando o juiz começa a imputar a si algumas iniciativas. Como essas que eu falei, né? Como colaborar com o bom peticionamento do autor ou com a boa contestação do réu, ou quando ele começa a pretexto de colaborar, produzir provas que não foram requeridas pelo autor e que ele o faz de ofício, sempre com o cândido pretexto de descobrir a verdade real dos fatos, ou quando o juiz, por exemplo, a pretexto de colaborar, entre aspas, dinamiza o ônus da prova e imputa ao demandado, por exemplo, que ele quer colaborar com o autor, o ônus de provar que o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor não ocorreu. Então, às vezes, há uns perigos de dinamização que possam implicar para a parte prejudicada um ônus de impossível desvencilhamento. Então, o cuidado que o advogado tem que ter é se precaver. Ou, por exemplo, quando o advogado do réu se depara com um juiz colaborativo que sugere ao autor que formule um pedido de tutela antecipada que ele não formulou, porque ele está doidinho, está com coceira, está com piripiri para conceder. Né? Então, o advogado precisa ter cuidado, porque o juiz já está aventando o que vai fazer. Né? O juiz já quer conceder a tutela. Então, o que dá para fazer? Ou você espera o juiz fazer o que ele já disse que vai fazer, porque ele vai ouvir só para cumprir tabela. Né? O que o cooperativista faz nesses momentos? Ele instrumentaliza o contraditório. Ele fala, olha, eu só vou ouvir, mas eu já sei o que eu vou fazer. Então eu vou ouvir para legitimar democraticamente a decisão que eu já antecipei que vou dar. Não é? E aí como é que você se previne? Você tem que esperar o juiz fazer aquilo que ele já se comprometeu a fazer. Então já vai fazendo um agravo. Não é? Quando ele pintou dizendo, olha, estou colaborando, o que você acha? O que vocês acham se eu conceder de ofício uma tutela antecipada? Já prepare o agravo que ele vai conceder, caso você seja o advogado do réu. A minha única preocupação com o mundo advocatício é que não acabe se contagiando com esse espírito pretensamente fraternal do modelo cooperativo, porque não há fraternidade forçada, né? Se forçou, não é mais fraternidade, é obrigação e é contra a vontade. E acabar desenvolvendo uma advocacia cândida que acabe, ao fim e ao cabo, indo contra os interesses do próprio cliente. Né? Eu, como advogado, jamais vou orientar meu cliente, se eu achar que ele tem razão, a colaborar com a vitória da parte contrária. Então, é preciso que a advocacia leia com cuidado essas coisas.
porque esses modelos não foram introduzidos no sistema de direito positivo brasileiro com uma pretensão técnica. Não existe asepsia e tecnicidade pura no processo. O processo é uma expressão política, porque o processo é um freio de contenção de um poder, chamado poder judiciário, né? O processo é um contrapoder. Onde o processo é muito forte, a jurisdição é mais manietada. E onde o processo é frouxo, a jurisdição mostra mais as suas asas. Então, como o processo é um contrapoder, ele sofre todos os influxos ideológicos. E a gente compra essas ideias achando que tudo isso é um produto que foi concebido por uma mente tecnicista, né? Quando não é. Quando não é. Tudo isso tem fluxo. Mas eu sou de esquerda e eu não gosto de ler o processo segundo um viés liberal. Meu amigo, neste caso foi a opção constitucional. Pode ser que a Constituição seja mais à esquerda em outros títulos da sua redação. Pode ser que em matéria de ordem econômica ela seja mais à esquerda, ou em matéria de ordem social, mas em matéria de processo ela é garantístico-liberal, gostemos ou não, né? Então, acho que a advocacia precisa estar atenta para que ela não se menoscabe, para que ela não se curve a deveres criados por um juiz à margem de lei, que não raros são criados. Veja o perigo disso. Às vezes um juiz que tem relação de suspeição com uma parte imputa a si o dever de colaborar justamente com ela. E o faz de modo disfarçado, oblíquo. Então, eu não estou dizendo que as pessoas que defendem isso são pessoas de má fé ou autoritárias. Só que se você leva as últimas consequências desse modelo, ele deixa um juiz absolutamente descontrolado, né? O juiz, a pretexto de colaborar, começa a fazer pela parte que ele quer apadrinhar aquilo que ela própria não fez para si mesma. Então, o advogado, da parte contrária, precisa estar muito atento com isso, né? Infelizmente, nós não temos recursos preventivos. Nós só temos recursos repressivos. Então, espera acontecer o problema e agrava. Ou, na medida do possível, invoca como questão preliminar em apelação, caso a sentença seja de procedência ou lhe favoreça ou lhe desfavoreça em parte. Então, esse é o cuidado que eu peço aos advogados. Porque, ao fim e ao cabo, gostemos ou não, não dá para mudar a natureza das coisas, né? O que nós temos é autor e réu, que são adversários, não precisam ser duelistas, mas são adversários. O contraditório é uma garantia de proteção do cidadão contra decisões arbitrárias unilaterais. Não vejo por que essa teoria super afetada ser abraçada, porque, como diz um amigo meu, a cooperação, o que ela tem de bom não é novo. E o que ela tem de novo não é bom. Né? O que ela tem que é bom que não é novo? Uma leitura forte do contraditório, exigir uma fundamentação mais ostensiva, mais aprofundada. Isso não é novo. Né? Decisão surpresa não é a cooperação que inventou, é a vedação da decisão surpresa. Uma disputa leal, veja, a ideia de fair play é uma ideia liberal. Aliás, nos duelos do século XVIII e XVII que se inventou a ideia de fair play. Né? Então, essa ideia de moralizar as regras do jogo, de um litigante leal, isso não é invenção. Reprimir litigância de má-fé, isso não é invenção do modelo cooperativo. Isso é mais velho que andar para frente. Então, eles querem reinventar a roda para quê? Então, isso não é novo. Isso é bom. O que é novo e não é bom? Esses atentados, esses flertes com as quebras de imparcialidade, que não raro levam um juiz justiceiro a favorecer, a privilegiar funcionalmente uma parte em detrimento da outra. Esse é o perigo. E o perigo está naquilo que é novo, que não tinha até então. Né? Agora, se eu leio as regras legais expressas pretensamente cooperativas no código, eu vejo que nada daquilo ali é novo. Então, se aquilo ali é ser cooperativista, eu sou. O problema é os malditos deveres atípicos que o juiz cria para cada caso, né? São regras implícitas, inconfessas, as tais criptonormas a que eu me refiro. Eduardo, eu queria te fazer uma última pergunta antes de encerrar, e eu tinha aqui como missão para mim, dentro do nosso devido processo, perto pelo menos dos 30 minutos, mas considero impossível, porque a temática é muito interessante, muito rica, tu tens muito a nos trazer e as tuas contribuições são fundamentais.
Então, eu vou ainda me arriscar aqui a te trazer mais uma pergunta, e a gente tem o desafio de encerrar, pelo menos dentro daquela 1 hora que o Instagram, né, nos autoriza a estar aqui. Só eu não quero, antes de fazer essa última pergunta, deixar de fazer uma menção à nossa querida amiga e colega Ângela Espíndola. Aqui, um abração para a Ângela. Faz tempo que não a vejo, muito tempo já. Um grande É uma abraço. amiga que os vínculos com ela são inúmeros. Ela é discípula do professor Ovídio, né? Nós fomos alunos dele na mesma época. Ela trabalhou conosco no escritório. Hoje é professora da Universidade Federal de Santa Maria e lembrou aqui no chat o professor Ovídio, né? E as reflexões do professor Ovídio acerca, né, dos aspectos ideológicos do processo que tu tratas também, Eduardo, tão bem. Eu sempre lembro do professor Ovídio se referindo elogiosamente a ti. Então temos aí essa conexão importante que vem lá de trás. Então, um alô, né, especial, um beijo para a Ângela. Obrigado, Ângela, é uma alegria te ter aqui, assim como tantos outros. Minha última pergunta para ti, Eduardo, é uma pergunta na qual eu não tinha pensado, mas que me parece fundamental e está ligada ao tratamento processual de partes hipossuficientes ou pretensamente hipossuficientes, né? Mesmo na visão mais moderada do princípio da colaboração, o juiz tem aí um certo dever de auxílio. E esse dever de auxílio é um dever de auxílio para com as partes, no plural, né? Mas me parece que existe um risco evidente de o juiz assimilar esse princípio da cooperação e entender-se autorizado a auxiliar mais uma das partes, porque essa parte seria a parte que efetivamente pode ser hipossuficiente no âmbito processual, né? E pior ainda, a gente pode ter uma hipossuficiência, digamos, extraprocessual, uma hipossuficiência no âmbito material, ou talvez até no âmbito puramente econômico, que seja, né, que seja usada como pretexto pelo juiz para auxiliar de forma não paritária, digamos assim, né, se pondo verdadeiramente em defesa de uma das partes no processo, né? Quem atua no âmbito do consumidor, como nós no escritório, em favor da parte supostamente vulnerável. Ao contrário, né? Nós atuamos no escritório em favor de empresas. Então nós atuamos em favor, como tu disseste, dos hipersuficientes, né? Nós temos aqui uma dupla preocupação, né? Porque o juiz ele pode sentir-se obrigado, né, a auxiliar de uma maneira, digamos assim, toda especial aquele que no processo se coloca como um hipossuficiente, né? Como é que tu vês isso, né? E como é que um advogado, né, pode, diante de um desvio como esse, sustentar em termos juridicamente consistentes que o nosso ordenamento jurídico não permite isso? Sua pergunta é maravilhosa e me dá uma oportunidade assim, preciosa. Veja só, Fábio. Quando o juiz opta por auxiliar um dos lados pretensamente hipossuficiente, o que ele está fazendo às escondidas? Ele está também fazendo um juízo típico de regra. Ele está dizendo o seguinte: neste caso concreto, eu entendo que há uma desigualdade, por exemplo, entre o autor e o réu. E sem confessar, ele se utilizou de um critério. É que esse critério não é manifestado, mas dentro dele há um critério. Porque o que é desigualdade? Ela é o juízo produto de uma equiparação entre dois polos. E eu preciso de um critério para comparar. Quando alguém é desigual em relação a outro, é uma comparação entre dois polos que parte de um critério comparativo. Este critério ele tem dentro de si, mas esse critério é inconfesso.
E ao reconhecer que uma parte é desigual em relação à outra, ele extrai deste primeiro juízo subsuntivo um juízo conseguinte. Qual é o juízo? É um juízo de estatuição. Diante desta igualdade, que medidas protetivas eu tomo em favor da parte pretensamente hipossuficiente? O que o juiz fez de maneira oblíqua, inconfessa, oculta? Ele criou uma regra de igualação para o caso. E a parte em detrimento da qual essas medidas protetivas serão tomadas, não tem como se defender. Porque a parte deveria ter o direito de dizer o seguinte: eu não acho que o autor é desigual em relação a mim. E, portanto, ele não tem direito a essas medidas judiciais protetivas. Veja como, no fim, a jurisdição que promove uma política processual equalizadora é um exercício de jurisdição absolutamente insincero. Porque qual é o critério de que se utilizou o juiz para dizer que o autor é desigual em relação ao réu? Quando eu tenho demandas consumeristas, este problema está resolvido. Porque o Código Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor tem uma regra legal expressa com hipótese de incidência e consequência jurídica muito bem delimitadas. Ele diz o seguinte, vou descrever aqui a hipótese de incidência. Se o juiz se deparar com a verossimilhança da alegação de que o autor e o réu, no plano do direito material, ostentam uma relação de consumo, aí vem a consequência jurídica. Faculta-se-lhe o poder de inverter o ônus da prova em benefício do pretenso consumidor. Esta é uma regra equalizadora no processo perfeita, com hipótese de incidência e consequência jurídica muito bem definidas. E se porventura o demandado entender que o juiz interpretou ou aplicou mal essa regra, ele tem meios impugnativos. Não é? Agora, por exemplo, vou dar aqui um caso. O autor é mais pobre que o réu. Qual é a diferença no grau de pobreza que vai ser determinante para o juiz em favor do mais pobre oferecer medidas protetivas? Vai olhar o quê? A declaração do imposto de renda? Eu só afiro o patrimônio líquido, a renda mensal? Qual é o critério objetivo? Ou então eu vou olhar para os advogados. Olha, o réu tem um advogado de uma banca mais forte, veja a subjetividade, do que o advogado contratado pelo autor. E aí a gente pode combinar esses critérios. Suponhamos que um autor mais pobre contrate um advogado mais renomado. E o que eu já vi acontecer várias vezes. E o réu mais rico tem um advogado tecnicamente não tão assim privilegiado. Aí quem é mais desigual? Qual é a parte vulnerável? Então, o problema de você fazer equalização no processo é que você não tem regra legal expressa. Não sou contra isso. Agora, você precisa ter, pelo menos, que se crie no CPC uma cláusula geral e restrita de equalização processual, em que eu sei quais serão os critérios de que o juiz pode se utilizar para entender que uma parte é desigual e saber, diante deste juízo de constatação, que medidas protetivas ele pode tomar. Por exemplo, ele vai ordenar a prova de ofício em favor do mais fraco, ele vai inverter em favor do mais fraco o ônus da prova, ele vai fazer como acontece com os idosos, ele vai estabelecer uma prioridade de tramitação do processo, ele vai fazer o quê? Quais são essas medidas? Qual é a consequência jurídica desta regra? Nós não temos essa regra. Mais uma vez aqui, Fábio, é o mesmo problema da cooperação. É querer se aplicar diretamente per salto um princípio. Sem que o juiz confesse qual é a hipótese de incidência e a consequência jurídica da regra que ele criou para aquele caso. Regra implícita, repito, oculta, inconfessa, escondida. Então, o problema da igualdade no processo é só entre aspas, né? É só esse. É uma jurisdição insincera. Quem tem contra si medidas protetivas, que beneficia a parte contrária, não tem como impugnar. Alguns falam o seguinte, mas o advogado da parte protegida é mais fraco. Então, ponha no papel. Estou protegendo esta parte em detrimento da outra porque o advogado dela é ruinzinho. Quero ver colocar isso no papel.
Porque, no fundo, este foi o motivo determinante para o juiz decidir que vai proteger A e não B. Então, veja como existe um desempenho insincero e, portanto, antirrepublicano de jurisdição. Mas o que, que acontece? Aí vem o problema do ideário social-democrata. Essas indeterminações, essas vaguezas, essas faltas de estruturação lógica rígida, elas beneficiam, porque elas deixam o juiz solto. Né? Elas têm um quid subversivo para o bem. Não é? Elas promovem a boa parcialidade. Tem até um livro famoso, A Parcialidade Positiva do Juiz. Como só um lado tivesse direito a um juiz... quer dizer, veja como isso é frágil. As duas partes têm direito a um juiz imparcial. Porque a parcialidade positiva em favor de um lado é o quê? É parcialidade negativa em desfavor do outro. Então, do ponto de vista racional, essas teorias não se sustentam. A não ser que eu tape os meus olhos e continue fazendo sempre igual. Ou seja, uma jurisdição nada republicana. Uhum. Eduardo, brilhante, gostei demais. E o nosso Instagram deve estar aqui logo em seguida já nos censurando, né, nos derrubando. Passou do horário. Tá quase. Né, e pelo que eu percebo, então, o remédio contra o risco desses excessos, né, é uma ênfase na índole garantística dos princípios clássicos e fundamentais do processo, né, devido ao processo legal, como tu disseste, o contraditório, entendido em sentido forte, talvez a gente tenha que voltar aí a falar em paridade de armas, né, como algo, digamos assim, que deixou de ser óbvio, mas segue sendo importantíssimo, e o princípio da imparcialidade, que, como tu destacas, tem sido muito negligenciado pela doutrina brasileira, né, e talvez com exceção de ti, né, que trataste disso com toda a tua sofisticação, com todo o teu arsenal teórico, que é incrível, nesse livro que eu mencionei no início. Né. Então, foi fantástico, né, eu vou ter que sugerir aos meus colegas, pelo brilhantismo dos convidados que nós temos recebido, né? Tu, inclusive, evidentemente, vou ter que sugerir aos meus colegas, Otávio e Fabrício, que a gente transforme isso em 60 minutos de processo civil. Porque a gente tem aberto um bom precedente nesse sentido. Né? Olha, com os convidados que nós temos recebido, já recebemos aqui convidados fantásticos, né? Hoje foi uma delícia também, foi maravilhoso, muito proveitoso. Fica impossível realmente se restringir aos 30 minutos, mas aos 60 não tem jeito, porque o Instagram é implacável. Né? Então nós temos necessariamente que encerrar, te agradeço demais, foi um prazer enorme. Tu contribuíste grandemente para as reflexões, creio eu, em torno desse assunto. É importante compreender este outro lado do assunto, né? Trazer para o debate esse ponto de vista. E agradeço a todos que estiveram aqui conosco, colegas, amigos, clientes, estudiosos do processo, curiosos, enfim. Foi bom demais. Eduardo, muito obrigado. Espero nós podermos estar em breve juntos de novo, discutindo esses ou outros assuntos. Se Deus muito quiser, obrigado. Ele há de querer. Muito obrigado, Fábio. Um grande abraço para você e aquele que nos ouve. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.